Queridos amigos, estimados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus reine no coração de cada um de vocês. É enorme prazer estar com vocês neste momento para juntos estudarmos a palavra de Deus. É sempre bom quando nós temos esta oportunidade, é sempre bom quando nós dedicamos um tempo para estudar os ensinamentos que Deus quer transmitir a nós através das nossas lições, que na verdade todos nós sabemos estão nos dando aí maravilhosos ensinamentos que, se colocado em prática, fará com que nós cresçamos espiritualmente. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos, muito obrigado a você que se inscreveu em nosso canal, que compartilha os nossos vídeos, que curte o nosso material. E é sempre bom isso porque nos ajuda muito. Portanto, coloque lá o seu joinha no nosso vídeo, não custa nada para você. Apenas um clique e você estará nos ajudando muitíssimo. Compartilhe, continue compartilhando este vídeo e outros vídeos também que estão ali no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Semanalmente nós estamos tendo novas inscrições. Então, seja você também um inscrito de nosso canal, ative as notificações para que você possa receber sempre aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, a notificação de um novo vídeo que foi postado. Beleza? Muito bem, nós hoje vamos estudar uma lição que é incrível. Nós deixamos já o Reino do Norte, que foi que foi Israel na semana passada, e o Reino do Norte, Israel, foi completamente devastado. A grande maioria das pessoas foram deportadas. E nós vimos que o último rei do norte, Oséias, ele foi completamente vencido pelo rei da Assíria. Hoje nós vamos passar para o reino do sul, ou o reino de Judá. O reino que era composto por duas tribos. E nós vamos perceber que o inimigo também era o mesmo. O mesmo inimigo que destruiu o reino do norte é o mesmo inimigo que agora viria a atacar o reino de Judá. Logicamente, já passado alguns anos, nós encontramos um novo rei que está na direção do reino da Síria, mas nós encontramos também um reino de Judá bastante debilitado. Um reino de Judá que por muitos anos também seguiu os mesmos passos do reino do norte. Muitos reis do reino de Judá também praticaram a idolatria e fez com que o povo também se separasse de Deus, fez com que o povo também praticasse a idolatria. E desta maneira o desagrado de Deus foi atraído para o reino de Judá, porque eles se distanciaram da vontade de Deus. E sempre que o povo de Deus se distancia daquilo que é a vontade de Deus, consequências virão por conta desta desobediência. E com o reino de Judá também aconteceu assim por várias ocasiões. Hoje, o rei que nós vamos estudar em específico é o rei Ezequias. Nós vamos também mencionar um pouco sobre Isaías, e o rei da Assíria é o rei Senaqueribe, juntamente com os seus generais. Ezequias, ele recebeu o trono, e deixe-me dizer a vocês que quando ele recebeu o trono do reino de Judá, ele viu que o reino estava completamente devastado internamente, dizendo. O reino não tinha exército, o reino não tinha finanças, as finanças estavam completamente, como posso dizer, não havia o suficiente para manter o povo. Havia problemas no santuário com o serviço do santuário, os sacerdotes não estavam realizando seus serviços ali no santuário, não estavam realizando os sacrifícios. Havia problemas entre as famílias, havia muitas brigas, muitas dissensões entre as famílias. Ou seja, quando Ezequias recebeu o reino ele estava completamente desolado internamente. Não havia condições militar, não havia condições
financeiras, não havia condições sociais, não havia condições religiosas para que o reino pudesse prosperar de alguma maneira. Portanto, algo deveria ser feito, algo deveria ser colocado em prática por Ezequias. Deixe-me dizer a vocês que a primeira coisa que fez Ezequias foi restabelecer o culto a Deus. Ele percebeu que este deveria ser o primeiro passo. Então ele tratou de restabelecer o serviço do santuário. Ele tratou de restabelecer a confiança do povo em Deus. Ele tratou de fazer com que o povo se voltasse para Deus e deixasse tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Ele não buscou o exército, ele não buscou estabelecer soldados, generais, ele não buscou em primeiro lugar as finanças, ele não buscou em primeiro lugar a preocupação em unir novamente a família, não se preocupou com a parte social em si, entre o relacionamento entre amigos, irmãos e familiares. Ele percebeu que o primordial, o principal, era a relação do povo, a relação de Judá com Deus. Se isso estivesse bem, o restante normalmente acompanharia este primeiro passo. E realmente foi assim que aconteceu esse princípio de reforma estabelecido por Ezequias. No entanto, quando ele então começa a estabelecer a sua reforma, é o que acontece naquilo que está relatado em nossa lição. Judá então é sitiado pela Síria, justamente em um momento crucial para Judá, justamente um momento onde se começava esta reforma espiritual dentro de Judá, para que agora eles pudessem prosperar. Vem então um reino inimigo e sitia a cidade. E é o que está descrito em toda a nossa lição. E lá ao final, nós vamos perceber como é que Deus atua, ou atuou com o povo, quando o povo e o rei buscaram ao Senhor. A nossa nota de introdução diz que Judá não tinha nada a temer. Judá, ela tinha colocado a sua confiança no Senhor, através do seu rei, e através do profeta que também ali estava. Então Judá, com certeza, receberia, por conta da sua fidelidade, neste momento, nessa ocasião do reinado de Ezequias, e também receberia a ajuda de Deus, porque depositou a sua confiança em Deus. Pois bem, os ataques sírios contra Judá começaram. E nós devemos entender esses ataques como uma maneira para que o povo realmente pudesse demonstrar a sua confiança em Deus. Então foi necessário essa contextualização para entender todo este enredo militar que a lição vem nos apresentando. Senaqueribe, então, empreendeu um ataque contra Judá no ano 701 a.C. Nós percebemos na lição passada que no ano 722, como está descrito na pergunta número 5 da lição passada, no ano 722, o reino de Israel foi completamente destruído. Passados-se alguns anos, agora no ano 701, sempre lembrando que neste período a contagem anual era decrescente. Então no ano 701, Senaqueribe, ele sitia a cidade de Judá. E é interessante que a Bíblia, com os textos bíblicos, ela apresenta algo como se fosse duas incursões de Senaqueribe contra Judá. Na primeira incursão, na primeira campanha, o rei da Síria, ele conquista muitas cidades fortificadas de Judá. Isso antes de chegar, propriamente dito, em Jerusalém. Então ele conquista muitas cidades fortificadas de Judá. E é então em uma segunda campanha que ele ataca a capital, que ele ataca Jerusalém. Ele sitia então a cidade. Percebam que realmente o reino estava completamente debilitado, ao ponto da Assíria conquistar muitas cidades importantes de todo o reino de Judá. Não havia conquistado, como eu disse, ainda Jerusalém. Então Senaqueribe se volta para Jerusalém.
A confiança de Senaqueribe era tanta na vitória que ele dividiu o seu exército. Parte do exército ficou ali sitiando Jerusalém e outra parte foi para o lado do Egito, para não permitir que agora o rei de Judá buscasse ajuda com os egípcios. Então ele fez essa divisão. Tamanha era a confiança na vitória que tinha Senaqueribe com os seus exércitos. Pois bem, a cidade estava sitiada, então tem aquele diálogo, né, entre ambas as partes, onde a parte que está atacando exige a rendição da parte que está sendo atacada e apresenta os motivos, etc. e tal. E o representante de Senaqueribe, nesta conversa, nesse diálogo entre aspas, né, foi Rabsaque, o Rabsaque. E ele então, ele dirige algumas palavras que a princípio não, que são palavras ofensivas, palavras que realmente afetam diretamente as pessoas, o reino e o Deus daquele reino. Mas notemos que este representante do rei, ele foi astuto. Primeiro, em suas palavras, ele trata de passar uma imagem de amigo, uma imagem de uma pessoa que representa um reino que quer ajudar o reino de Judá. Então ele faz se passar por amigo do povo de Israel, dizendo: olha, não deixe Ezequias enganar vocês. Você acha que ele está preocupado com vocês? Não está preocupado nem um pouquinho com vocês, ele está preocupado com ele mesmo. Portanto, não se deixe enganar com relação àquilo que ele diz, porque não tem nada que possa livrar vocês das mãos dos assírios. Então o que faz este representante do rei, esse general? Trata de jogar o povo contra Ezequias. Trata de minar a confiança do povo, para que pudesse surgir ali em Judá alguma rebelião interna e isso debilitasse então a possível conquista da capital de Judá. Então ele trata de passar uma impressão que Ezequias, ele não se preocupava com o povo, que Ezequias, ele tinha uma preocupação consigo mesmo. E trata de fazer com que o povo se afaste de Ezequias. Logicamente que talvez ele tenha ouvido falar que Ezequias já havia depositado a sua confiança no Senhor, que Ezequias já havia empreendido uma reforma em Judá, fazendo com que o serviço do santuário voltasse à normalidade e que o povo também voltasse a adorar a Deus. Então ele tratou de atacar este ponto. Veja só, Satanás é astuto, o diabo é astuto, ele sabe que quando o povo se distancia de Deus, o povo fica debilitado realmente e não tem a ajuda de Deus. E ele tratou de atacar justamente esse ponto. Olha, não acreditem em Ezequias, vocês não podem confiar em Deus, vocês não podem acreditar que esta cidade ou vocês serão libertados pelo seu Deus. Então tratou de ir justamente no ponto onde Ezequias estava tratando de praticar ou empreender uma reforma. Sabe, muitas vezes o diabo também age assim conosco, né? Quando nós estamos tratando de fortalecer a nossa fé, de fortalecer a nossa confiança em Deus, tratando de retornar aos caminhos do Senhor, de repente Satanás manda um de seus instrumentos justamente para atacar aquilo que nós estamos tratando de empreender, tratando de fortalecer a nossa confiança em Deus. Então Satanás, ele trata de dizer: olha, não acredite nisso não, isso não funciona, isso não vai dar certo, não adianta se voltar para o seu Deus, ele não vai te ajudar. Foi justamente o que estava fazendo aqui o assírio, esse general. Então ele tratava de oferecer, de passar essa imagem de amigo, dizendo: olha, não confia no seu Senhor, não confia no seu rei. Nós podemos ajudar vocês, façam paz comigo, diz uma das versões. O texto aqui diz: contratai comigo presentes. Em outra versão, façam paz comigo, ou seja, façam amizade comigo.
vamos fazer um acordo, vamos fazer um pacto de paz. Ainda diz mais que eles iriam prosperar, cada um teria ou comeria da sua própria vide. Esse comer da sua própria vide é uma expressão que tem uma conotação de transmitir paz e prosperidade. Esta era uma expressão que era utilizada no tempo de Salomão, da prosperidade de Salomão, quando as pessoas comiam na sua própria vide, e havia paz e havia prosperidade. Então, ele diz, olha, cada um vai comer da sua própria vide, cada um vai ter paz, cada um vai ter prosperidade. Sabe, Satanás faz isso mesmo. Ele diz, olha, não vai lá com o Senhor não confia, fica aqui comigo. Comigo você vai ter paz, comigo você vai prosperar em todos os seus projetos, em tudo aquilo que você deseja. Sabe, você vai comer do seu próprio fruto, você só não tem que confiar no Senhor. Veladamente, logicamente que isto é uma ameaça, mas ainda assim é uma ameaça, como eu disse, velada, e o general tratou de ganhar a confiança do povo. Tratou de fazer agora, de trazer o povo para o seu lado. Tratou de afastar o povo de Deus, da adoração a Deus, da confiança em Deus, para voltar a confiar em si próprio, ou voltar numa possível prosperidade. Pois bem, nós percebemos então que o povo aí, diante desta proposta e ameaça, tratou então de se manter firme nas palavras de Deus, ou naquilo que eles haviam escutado do seu rei de Ezequias. Mas não parou por aí. Quando nós passamos a seguinte pergunta, agora ele trata de intimidar. Sabe, apresentou uma proposta mais velada, uma ameaça mais velada, mas que tinha uma conotação de paz, de prosperidade. Agora ele trata de ser mais intimidante. Ele fala, olha, nós destruímos a Ramate, nós destruímos a Arpade, nós destruímos a Sefarvaim, nós destruímos também a Iva e também destruímos a Samaria. E nenhum dos deuses dessa cidade conseguiu nos impedir. Assim que não vai ser diferente com vocês. Nós também vamos destruir vocês. Porque, veja só, aqui nós encontramos que ele já está afirmando, ainda que ele não diz com todas as palavras, mas ali já está afirmando que o Deus deles era mais poderoso já. Na verdade, aquele general, a própria Síria, tinha motivos para tanta confiança. Realmente eles haviam vencido todas essas nações, todas essas cidades. Ninguém havia conseguido parar-se contra eles, os assírios. Ninguém havia conseguido vencê-los ou derrotá-los. Então os assírios, eles tinham grande confiança em sua capacidade militar. E mais que tudo, eles consideravam o Deus deles, Assur era o Deus assírio, o mais poderoso dos deuses assírios. Ele considerava como se fosse o Deus que venceria todos os outros deuses. Assim que cada vitória da Síria era uma vitória do Deus da Síria. Cada vitória, a vitória sobre o Ramate, a vitória sobre Arpade, a vitória sobre Sefarvaim, sobre Ene, sobre Iva e sobre Samaria, foi uma vitória do Deus da Síria. Então eles estavam dizendo, nosso Deus é o Deus mais poderoso. E quando eles falavam de Samaria, era porque Samaria tinha parentesco com Judá. Também eram hebreus. E supostamente, qual era o Deus que era adorado em Samaria? Não era o Senhor? Não era Jeová? E Samaria também foi vencida pelos assírios. Como eu disse a vocês, talvez essa tenha sido a maior vergonha do povo hebreu. Um povo que adora o verdadeiro Deus ser vencido por um povo idólatra, que adoram a deuses pagãos. Então, eles foram insolentes neste momento. Com essas palavras, eles estavam exigindo a completa rendição de Israel. Eles insultaram a Deus. Atacaram e desafiaram ao verdadeiro Deus.
Mas a nota diz algo interessante. E diz que o nome de Deus não era mais temido entre as nações. O nome de Deus havia se tornado assunto de descrédito contínuo. Por quê? Por causa da fraqueza e da apostasia do seu povo. Para nossos dias, como será que as outras pessoas estão olhando o Deus que nós adoramos? O que eu estou fazendo para que as pessoas, quando olhem para o Deus que eu adoro, olhem com honra, respeito e temor? Será que estamos procedendo de maneira apropriada para que o nome de Deus, do nosso Deus, seja glorificado? Ou será que estamos procedendo de tal maneira que, por causa disso, o nome de nosso Deus está sendo desonrado? Há uma grande responsabilidade sobre nós que somos chamados filhos de Deus. Assim como havia lá no passado, há hoje uma grande responsabilidade sobre nós. Portanto, se Senaqueribe se jactava da sua força, de seu poder, do poder de seu Deus, era justamente porque aqueles que deveriam ter mostrado os atributos do verdadeiro Deus não o fizeram. E agora Senaqueribe podia se jactar-se. Senaqueribe podia dizer que o seu Deus era mais forte que todos os deuses, inclusive que o próprio Senhor, que o próprio Jeová. E era justamente o que ele estava fazendo. E aquilo, logicamente, afetaria o povo, afetaria o rei, né? O povo, na verdade, ele se manteve calado diante de todas aquelas acusações, diante de todas aquelas palavras que foram ditas pelo general assírio. Manteve-se em silêncio. Diz o texto, ou o ditado, que quando nós discutimos com um nécio, nós nos colocamos no mesmo nível dele, nos tornamos nécios também. Portanto, em ocasiões, o silêncio ele vale mais. O silêncio é ouro, e essa era uma ocasião de manter o silêncio, já que a resposta viria do próprio Deus. Senaqueribe não estava desafiando unicamente a Judá, Senaqueribe estava desafiando o próprio Deus. Ele estava desonrando o próprio Deus. Portanto, aquele silêncio do povo foi uma resposta aos assírios, de que Deus é quem pelejaria por eles. E é interessante que tanto os homens que estavam ali representando a Ezequias, que aí menciona o nome deles, eles voltaram com as suas vestimentas rasgadas, né? E isso é um sinal de luto, ou então uma atitude frente a um momento alarmante ou diante de tremenda angústia. E era justamente o que estava acontecendo naquele momento. Uma grande angústia, momentos alarmantes, e o nome de Deus havia sido blasfemado, então eles rasgaram suas vestimentas diante daquilo que estava acontecendo, diante dos insultos que eles receberam dos assírios, insultos contra eles, mas sobretudo os insultos contra o próprio Deus. E nós vemos que a atitude de rasgar vestimenta e se vestir de saco também foi a atitude do rei. O rei, assim que escutou aquilo que fora dito por seus mensageiros, que haviam tido esse encontro com o general assírio, ele então rasgou também as suas vestimentas, se vestiu de cilício, como nós já vimos na vez passada. Se vestir de cilício essa autocondenação, autoflagelação, por assim dizer, né? Ou seja, é um autorreconhecimento de sua debilidade, de sua fraqueza, de que Deus é quem tem que ver por ele. Então o rei agiu dessa maneira. O rei ele foi tomado por uma profunda angústia, por uma profunda preocupação diante daquilo que estava por acontecer, diante daquilo que estava no futuro. Ou seja, o rei ele vislumbrava o futuro. Poxa vida, o que vai acontecer? Os assírios vão fazer atrocidades conosco. E realmente
A história mostra que os assírios faziam atrocidades com os reinos que conquistavam. E Ezequias, diante daquela tremenda angústia, rasgou as suas vestimentas diante daquilo que poderia acontecer no futuro. Mas a atitude dele foi ainda além disto. Ele recorreu à casa do Senhor, entrou na casa de Deus, entrou para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor, para apresentar ao Senhor aquilo que estava acontecendo. Como eu disse, ele estava empreendendo uma reforma. Ele estava fazendo com que a confiança do povo fosse depositada em Deus novamente. E ele, Ezequias, era o primeiro em fazer isso. E esta foi a atitude dele. Ele buscou depositar a sua confiança. Ele foi ao templo apresentar ao Senhor tudo aquilo que estava acontecendo. E ele não ficou sozinho, porque ele também chamou o profeta Isaías. O profeta Isaías também orou fervorosamente junto com o rei. Isso está lá no livro de Crônicas, registrado. Orou também pedindo a Deus misericórdia, a intercessão de Deus em favor do seu povo. O profeta Isaías aqui já era um profeta de bastante experiência. Ele já havia profetizado em outros reinados. Ele havia profetizado no reinado de Uzias, de Jotão, de Acás, de 3 reis antecessores a Ezequias. E Isaías, ele já vinha profetizando há algum tempo sobre isso, né? Sobre este momento, por conta da idolatria do povo de Judá. E ele já vinha dizendo, olha, voltem-se a Deus, isso vai acontecer de tal e tal maneira. Então ele já havia profetizado essa situação. E sem a intervenção divina, o povo de Judá seria completamente dizimado. Seria completamente destruído, seria a ruína do povo de Judá. Mas ali, como eu disse, a honra de Deus foi a que estava sendo afetada. E veja como foi sábio Ezequias. Sábio ao ponto de dizer, podemos assim, contextualizar assim, sabe? Dizer, olha Senhor, você ouviu o que aconteceu? Você ouviu as palavras daquele general lá, assírio? Ele falou contra o Senhor, ele atacou a sua honra, ele disse que você não tem poder, ele disse que os outros deuses são mais fortes que você, ele afrontou você. Sabe quando as crianças estão fazendo alguma coisa assim entre elas, de repente uma das crianças faz algo errado e uma das crianças vai, olha, ó pai, ó mãe, aquele fez isso, isso, outro. Mais ou menos assim fez Ezequias, olha Senhor, Rabsaque falou assim no Senhor. Ou seja, o que fez Ezequias? Senhor, eles desafiaram o seu poder. Eles desafiaram, eles te afrontaram. Eles falaram contra a sua honra. Na verdade, Ezequias apresentou, ou na verdade, o que estava em jogo naquela batalha ali era a honra de Deus. O que estava em tela naquele momento era o poder de Deus. Era o nome de Deus que realmente estava sendo ali, que deveria ser vindicado ou não. Caso Judá fosse destruído, logicamente que o nome de Deus ele seria novamente jogado por terra, como foi lá em Israel. Israel já era completamente destruído. Judá estava prestes, estava por um fio, estava a ponto de ser aniquilado. E então Ezequias busca o Senhor. E vem a resposta. A resposta de Deus na pergunta número 5, ali no texto de 2 Reis 19, a partir do verso 5. O Senhor diz a Ezequias, não temas. Não temas. A mesma coisa que Ezequias havia dito ao povo antes, Deus disse a ele agora, não temas, Ezequias. As palavras que ouvistes, não tem por que temê-las. Na verdade, um espírito vai tomar Senaqueribe. E diz os comentaristas que seria um espírito de tremor, de temor, um espírito de terror, e que Senaqueribe ele iria fugir aterrorizado, regressaria com
terror para a Assíria. Então, a palavra de Deus, ou a resposta de Deus, veio imediatamente para Ezequias. Deus não tarda em responder às nossas orações. Sempre quando nós apresentamos a Ele algo, Ele responde às nossas orações e sempre vem para fortalecer a nossa confiança e dizer: não tema, mantenha a sua confiança em mim. Eu sou o teu Deus, sou eu que vou te livrar. Eu te tomei da mão direita, tu é meu povo. Portanto, não temas o que os outros dizem, o que os outros falam. Eu sou o teu Deus. Era isso que ele estava dizendo a Ezequias. E novamente, os assírios continuavam blasfemando contra Deus. O que fora dito de maneira audível agora fora escrito, apresentado em cartas, né? Diz que novamente foi blasfemado o nome de Deus. E vejam só que eles foram mais... qual é a palavra? Eles foram mais insolentes ainda. Porque eles diziam: eis que vocês já ouviram que nós derrotamos diversos reis, os nossos pais. E realmente, se nós regressarmos um pouco na história da Síria, nós vamos perceber que a Síria naquele momento estava no apogeu militar. Nós estudamos que Tiglat-Pileser conquistou Babilônia. Havia destruído várias nações. Salmanasar havia derrotado Israel. Sargon havia conquistado diversos reinos, diversos países. E Senaqueribe estava seguindo os passos de Sargon, porque também havia conquistado diversos reis. Então, a Síria estava no apogeu militar, no apogeu da guerra, das vitórias. E Senaqueribe tinha agora toda a certeza que iria vencer a Judá. E que o Deus de Judá não poderia livrá-los, que o Deus de Judá não poderia fazer nada. Quem vai livrar vocês das minhas mãos, dizia Senaqueribe. O seu Deus? Seu Deus é nada diante do meu Deus, diante da minha força. Novamente o nome de Deus é blasfemado. E novamente o que faz Senaqueribe? Ele recorre a Deus. Na pergunta 6 ele diz que ele suplica a Deus. Ele reconhece que Deus é o único Deus. Ele diz: só tu és Deus, só tu é o dono de todos os reinos da terra. Ou seja, Senaqueribe reconhece a Deus como o único Deus. Senaqueribe reconhece a Deus como o Senhor soberano de todas as coisas. E agora entrega nas mãos de Deus, apresenta diante de Deus as cartas com as palavras de blasfêmia que vieram do rei da Assíria. E novamente, através de Isaías, Deus dá a resposta a Ezequias, dizendo: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra do Senhor. Eles mexeram com a virgem do Senhor, com a virgem da filha de Sião. Eles mexeram com o santo de Israel, contra o Deus de Israel, contra o Deus de Judá. E realmente, desafiar a Deus, desafia um homem, mas não desafiem a Deus. A Síria desafiou o próprio Deus. E Deus respondeu da maneira correta. O que vier a acontecer, nós percebemos que o anjo do Senhor foi enviado. E naquela noite, diz o texto bíblico, 185.000 homens morreram. Quantos anjos havia? Um único anjo. Um único anjo derrotou 185.000 homens. Sobreviveram alguns, logicamente, para contar o que havia acontecido. A mensagem deveria chegar a Senaqueribe, e chegou a mensagem a Senaqueribe. Quando ele escutou que todo o seu exército que estava sitiando a cidade de Jerusalém estava completamente destruído, o que ele fez? De onde ele estava, ele regressou diretamente para a Síria, aterrorizado. Nunca mais ele voltaria a sitiar Judá. E por que foi que Deus fez isso?
É interessante como diz o texto bíblico, porque eu ampararei a esta cidade e a livrarei por amor de mim. Deus, neste momento, ele vindicaria a sua honra, vindicaria o seu caráter. Israel não conseguiu fazer, Judá não conseguiria fazer essa vindicação. Deus é quem vindica o seu nome, o seu caráter, a sua honra. E hoje em dia nós também não podemos fazer isso. Porque muitas vezes nós falhamos com Deus. E em vez de vindicar o caráter de nosso Deus, nós manchamos o caráter de Deus. Sobre a igreja recai uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade neste mundo, como o povo de Judá tinha, o povo de Israel tinha. A grande responsabilidade de dar a conhecer o caráter de nosso Deus. Por amor de mim, disse Deus, eu livrarei Judá. E por amor a meu servo Davi. Por causa de Davi, Judá ainda estava sendo beneficiada. Por causa de nossos pais, hoje em dia nós também somos beneficiados. Quantos filhos, quantas filhas são abençoados por Deus, não por eles próprios, mas por causa dos pais? Pois é. Deus ouve as nossas orações. Deus está disposto a nos ajudar. A honra de Jeová foi vindicada naquele momento, aos olhos de todas as nações. Quando a Síria, o reino mais poderoso daquele então, foi derrotado, o nome do Senhor foi glorificado. O povo de Judá, então, se gloriou no Senhor. O povo de Judá viu, com grande temor e reverência, o que Deus havia feito por eles. Havia dado a eles, como diz o texto da nossa lição, uma libertação milagrosa. O Senhor está disposto a dar a nós também uma grande libertação. Basta com que nós confiemos nele em todos os momentos. Devemos empreender em nossa vida uma reforma, uma mudança de postura, uma mudança de rumo. Devemos empreender em nossa vida uma confiança plena e convicta no Senhor. Clamar a Ele nos momentos que nós necessitarmos e ter a certeza que Ele vai nos ouvir. A libertação que Ele operou no povo de Judá é a libertação que Ele vai também operar com o seu povo muito em breve. Mas para isso nós devemos depositar a nossa confiança em Ele. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar e que o Senhor possa continuar dando a nós o Espírito Santo para que nós possamos entender as palavras dEle e colocá-las em prática em nossa vida diária. Que o Senhor te abençoe. É o meu desejo e oração em Cristo Jesus. Amém.